Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Assim estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo sobre as armaduras de Deus. E hoje nós vamos dar sequência aqui a partir do versículo 14, Efésios capítulo 6, versículo 14. Mas antes disso, vamos orar a Deus. Eterno Deus, soberano Pai, nesta hora, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, e clamamos a Ti a Tua misericórdia, Deus. Que a Tua palavra venha estar na minha vida, na minha boca, e que eu não venha falar de mim mesmo, mas que as Tuas palavras de fato estejam colocadas na minha boca, na minha mente, nos meus pensamentos, ó Pai, na minha alma, para que eu possa transmitir esse estudo, ó Pai, para a glória do Teu nome, para a edificação daqueles que estão assistindo, ouvindo neste momento. Ó Pai, aqueles que têm se dedicado, Pai, em se inscrever no canal e que têm compartilhado também, Senhor, esteja abençoando de uma maneira especial. E aqueles que ainda não compartilharam, Deus, toca no coração, na mente dessas pessoas, para que elas contribuam, Pai, para que elas repartam a bênção para outras pessoas também, ó Deus. Que elas não sejam negligentes, ó Pai, e fiquem a bênção somente para si, mas que possam sim estar anunciando o Evangelho também através dos meios de comunicação, Pai, meio dos recursos tecnológicos. Pai, nós te pedimos, desde já agradecemos a Ti, pedimos a direção do Senhor para esta palavra desta noite, Pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 14, assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Como nós estamos fazendo por parte, o tempo é pouco para nós estarmos aqui, então vamos realmente fazer por parte. Nós já temos estudado vários detalhes desse estudo, mas agora vamos dar sequência aqui sobre estar cingido com a verdade. Primeiramente, quero comentar um pouquinho, sim, esclarecer um pouquinho o que é estar cingido. Cingido é estar cercado, circulado, rodeado, é estar, digamos, amarrado, fixado, protegido. É um cinturão. No passado, os soldados usavam um cinturão que cingia com esse cinturão e também juntamente a couraça, e que nós vamos falar da couraça também. Esse cinturão, ele servia tanto para proteger o abdômen, sim, também para colocar as armas, a espada e outras armas que eram colocadas ali. E esse cinturão era um tipo de proteção que usavam naquela época. E nós precisamos também estarmos rodeados, circulado a nossa vida com esse cingido, né, circulado, protegido com a verdade. O apóstolo Pedro, ele diz: cingi o vosso entendimento. Nós temos falado aqui sobre a questão da região celestial. Então, como a nossa mente faz parte disso, por Cristo estar em nós e nós em Cristo, então precisamos estar com a nossa mente também coberta, cingida, protegida pela verdade. Porque o inimigo, ele faz de tudo para tirar a verdade das nossas vidas, porque ele é mentira, ele é mentiroso e pai da mentira. E nós precisamos estarmos firmados na verdade e protegidos pela verdade. A verdade nos protege de uma maneira muito especial. Nós precisamos dessa verdade em nossas vidas. Então, mais do que nunca, hoje nós temos sido atacados de todos os lados com aquilo que o mundo nos oferece de maneira errada, porque tudo que existe no mundo foi criado por Deus e sendo usado da maneira correta não tem nenhum problema. A questão é
que o mundo oferece da maneira errada. E nós precisamos conhecer de fato a verdade. Porque só existe uma verdade. E o que é essa verdade? Precisamos saber o que é essa verdade. Essa verdade não é aquilo que eu penso que é verdade. Não é aquilo que eu afirmo ser verdade. Não é aquilo que eu falo que é verdade. Porque essa verdade que nós falamos, ela é relativa. O que pode ser verdade para mim pode não ser verdade para você. O que pode ser verdade para você pode não ser para mim. Essa verdade é relativa, é muito subjetiva. Mas a verdade de que o apóstolo Paulo está falando não é esta verdade. Não é aquilo que eu converso entre eu e você, entre você e eu. Esta verdade é o que o Senhor Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz, eu sou a verdade, o Senhor Jesus Cristo diz. Então Jesus Cristo é a única verdade que nós temos que nos apegar e temos que nos proteger. Essa verdade que o apóstolo Paulo está falando, que nós devemos estarmos cingidos, a verdade que vem de Deus. Não é a verdade do homem, mas sim a verdade de Deus. Evangelho de João, mesmo Evangelho, no capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus diz também assim, na oração que ele fez ali ao Pai, pedindo em favor dos teus servos, dos teus seguidores, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade. E aí ele prossegue, a tua palavra é a verdade. Interessante que ele não disse, é uma das verdades, mas é a verdade. Tem uma grande diferença. Isso significa que a única verdade, de fato, é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Pode ser que algumas traduções sejam diferentes, mas a minha tradução está escrito assim. E ele diz também no Evangelho, no próprio Evangelho de João, narrado por João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que podemos também observar as coisas, as verdades supostamente ditas pelas religiões, pelas denominações, que às vezes querem inculcar tanta coisa na cabeça, na mente das pessoas, coisas que é verdade da religião, é verdade de uma denominação, mas não é a verdade de Cristo, não é a verdadeira palavra de Deus. Porque a verdade, ela vem nos libertar. E muitas vezes as denominações ou a religião, elas vêm nos oprimir. Infelizmente é assim. A religião não cumpre o seu papel. Porque a própria palavra religião, religar, diz, ou seja, ligar novamente a Deus aquilo que estava desligado. Mas na maioria das vezes a religião faz afastar ainda mais as pessoas. Infelizmente. Porque não prega a verdade que Cristo pregou, que mandou pregar. Não prega o próprio Senhor Jesus Cristo, e sim prega os seus interesses, seus dogmas. E nós precisamos estar cingidos com a verdade que é Cristo, que é Deus. Não existe outra verdade. Existem verdades, mas a verdade que Jesus está falando e que o apóstolo que nós temos que estar cingido é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra, é a palavra de Deus, não é a palavra dos homens. Não é a palavra do diabo, que é o inimigo, da qual o apóstolo Paulo fala aqui também nesse capítulo. Então, nós sabemos que o contrário da verdade é a mentira. E o Senhor Jesus ele confirmou que a mentira é o diabo. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira. E mente desde sempre. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado com as ciladas do diabo, que lança setas negativas, setas da mentira, tentando atingir nossas vidas. Por isso, nós temos que estarmos protegidos, guardados pela verdade.
Porque quando a seta do inimigo vem, ela não pode atingir a nossa vida, ela não pode dominar a nossa vida, porque nós estamos circulados, protegidos pela verdade. Então eu pergunto, você está de fato apegado na verdade, que é a palavra de Deus? Então, se você está de fato fixado, liberto pela verdade, você não precisa ter medo do ataque maligno. É só ter cuidado, porque ele não tem poder contra a verdade, ele não tem poder sobre a verdade que está em mim, que é Cristo. Ele não tem poder. Agora, se eu estiver vivendo na mentira, não estiver obedecendo a palavra de Deus, porque não basta eu falar creio, não basta eu falar tenho fé. Às vezes enquanto pessoa falando dizendo assim, eu tenho muita fé, mas que fé é esta? Pode ser uma fé na mentira. Então eu preciso ter fé, eu preciso crer, estar arraigado na palavra de Deus que é a verdade, em Cristo que é a verdade. Precisamos estarmos vestidos a couraça da justiça, conforme diz aqui a sequência do versículo, a couraça da justiça. A couraça da justiça. Essa couraça da justiça, a couraça em si, seria como hoje um colete à prova de bala, que os policiais e muitas pessoas que trabalham em segurança, eles vestem para estar protegido, que se alguém, o inimigo atirar contra eles nessa região, ou nas costas, não vai atingir, porque o colete à prova de bala vai impedir que a bala chegue até o seu corpo. Alguém pode até atirar, mas não vai conseguir atravessar aquele colete. E assim nós precisamos também estarmos protegidos com esse colete da justiça. Às vezes nós nos preocupamos tanto com essas vestimentas, como os policiais e outros trabalhadores que trabalham nessa área de segurança, que vestem essas couraças, no caso, esse colete à prova de bala. E nós, às vezes, queremos nos proteger tanto, nos vestir tão bem, materialmente falando, e esquecemos desta vestimenta espiritual. Então precisamos vestir o colete espiritual da justiça, para que também o inimigo não venha conseguir atingir nossas vidas. Porque o inimigo, ele lança setas em todos os momentos contra nossas vidas. Mesmo que ele não consiga chegar tão perto, mas ele joga tanta praga, tanta maldição, joga tanto obstáculo em nossas frentes, tanta barreira, tanta acusação, tanta calúnia contra nossas vidas. Então, muitas vezes as pessoas se deixam abater com isso aí. Eu me lembro de uma ilustração, não me lembro quem foi que citou essa ilustração, mas ele disse que uma certa vez uma pessoa teve uma revelação, um sonho, em que o diabo chegou perto dele e falou para ele, você está aí dando uma de bom, dando uma de filho de Deus, mas você fez tanta coisa errada. E foi escrever. Então a pessoa pegou e disse, então escreve aí tudo que eu fiz de errado. E ele foi escrevendo, escreveu aquela lista cheia, uma folha cheia. E aí quando apresentou para ele, agora você assina aí se você de fato é verdadeiro, então assina aí como você assume essa responsabilidade que você cometeu esse erro aí. Então quando o diabo entregou essa lista para aquela pessoa, a pessoa pegou, leu, olhou e disse, você não está esquecendo de mais nada não? Só isso aí? É só isso aí mesmo. E o que a pessoa escreveu embaixo? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então o diabo caiu por terra. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purificou e nos purifica de todo e qualquer pecado. Não existe pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa limpar, a menos que a pessoa não creia. Mas todos aqueles que aceitaram o perdão de Deus, todos os nossos pecados, os pecados são perdoados, são lavados, são limpos. Mas o diabo continua tentando lançar na nossa mente uma coisa que Deus já nos perdoou. Jogando seta maligna, acusação,
Então, por isso nós precisamos estarmos protegidos contra essas setas malignas. Nós precisamos nos proteger, precisamos estarmos bem vestidos com as vestes espirituais, com os coletes espiritual, com o cinturão espiritual, com essa proteção espiritual. Nós sabemos ali da história lá de Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito, aliás, não só o homem, mas todas as coisas Deus criou perfeitamente e não criou o ser humano para viver sofrendo. Ele não criou o ser humano para ser derrotado, mas sim para ser representante dele na face da terra, para encher a terra da sua glória, ou seja, da glória de Deus. Para ser representante de Deus na face da terra, para cuidar da terra, para lavrar a terra, para trabalhar, cuidar, zelar, guardar a terra. E Deus tinha uma comunhão íntima com Deus. Aliás, o homem tinha uma comunhão íntima com Deus. E Deus tinha uma comunicação muito próxima com o homem. No Gênesis capítulo 3, capítulo 2, 3, a gente vai ver que Deus falava com o homem todos os dias e o homem podia ouvir a voz de Deus. E Deus disse para eles, vocês podem dominar, podem fazer o que vocês quiserem, só não ultrapasse os limites. Não coma daquilo que não é para vocês comer. Porque senão vocês vão morrer espiritualmente falando. Então o que o diabo fez? Lançou uma seta contra a mente do ser humano e dizendo que nada, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês na verdade não vão morrer, vocês vão se tornar como Deus. Uma mentira! E, infelizmente, o ser humano deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. E quando ele ouviu a voz do inimigo, então ele ficou nu. Ele era muito bem vestido espiritualmente, mas quando ele desobedeceu a Deus e ouviu a mentira, ele ficou descoberto, desprotegido. E começou a ter vergonha e medo de Deus. Então todo ser humano que tem medo de Deus, que tem vergonha de Deus, é porque está dando ouvido à voz de Satanás. É porque não está coberto com as coberturas, com as vestes espirituais. Você tem medo de Deus? Tem vergonha de Deus? Meu amigo, se isso está acontecendo na tua vida, procure se consertar. Procure a se achegar a Deus, porque Deus está de braços abertos querendo te perdoar. Porque Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida, que é o seu único filho na cruz do Calvário, para nos libertar da roupa da mentira e nos vestir com a vestidura da verdade. Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que compre de mim, entre outras coisas, vestes brancas para que se vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Então tem muitas pessoas que estão nuas espiritualmente, sem esse colete, sem essa proteção, sem essa couraça. E aí por qualquer coisinha que o diabo lança contra a pessoa sente logo na pele, porque não está protegido. E eu pergunto para você, como é que está a tua vestimenta espiritual? Você está bem vestido espiritualmente falando ou está nu? Então procure buscar de Deus essa veste espiritual, essa couraça, esse colete espiritual da parte de Deus, para que você esteja protegido. E essa couraça, que é a couraça da justiça, como eu já falei, é um equipamento de proteção. E no nosso caso, uma proteção espiritual, não a material. É claro que vai proteger materialmente também, falando, mas se nós estivermos desprotegidos espiritualmente, todo o restante da nossa vida também estará desprotegido. Então, outra coisa que nós
queremos falar sobre a couraça da justiça. E o que é justiça mesmo? A justiça significa aquilo que é correto, aquilo que é imparcial, aquilo que é honesto, aquilo que é direito de cada um. É a cruz de Cristo, é o próprio Cristo, que é a nossa justiça. Então temos que estar vestido com essa couraça de justiça, que é também verdade. Porque nós estávamos perdidos porque demos ouvido à voz de Satanás ao invés de dar ouvido à voz de Deus. Então todo ser humano caiu, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos, todo ser humano pecou, todos ficaram longe da graça de Deus e todos precisam da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Então, nós precisamos estar nos apegados na justiça que vem de Deus. Porque, como eu falei anteriormente, o inimigo às vezes tenta lançar na nossa mente tudo que nós fizemos de errado no passado. Ou que fazemos, às vezes, cometemos no presente. E às vezes ainda nos acusa. Você não é crente? Como é que você fez isso? Mas nós não somos justificados pelas nossas obras. A nossa justiça não está nas nossas obras, a nossa justiça não está nos nossos méritos, a nossa justiça não está na religião, não está na denominação, mas sim em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz muito bem: ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ninguém pode ser justificado a não ser pela fé em Jesus Cristo. Então, essa couraça da justiça. A justiça é aquilo que é correto. Então, tanto a justiça de Deus para conosco, porque às vezes a pessoa fala de justiça de Deus achando que é um castigo de Deus para nossas vidas. Não, é bênção. Porque se Deus nos fez para ser seus adoradores aqui na face da terra, para ser os seus representantes na face da terra, então não era justo ele abrir mão de nós para Satanás. Deus é o nosso dono, Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele não deixaria nós para sempre na mão do diabo, porque isso não seria justo. Porque justiça é aquilo que pertence ao outro. Então nós pertencemos a Deus, então por que o diabo queria tomar conta de nossas vidas? Então Deus não achou justo isso, então fez justiça. Embora tenha pago um alto preço, que é mandando teu único filho, seu único filho para nos salvar. Mas essa é a justiça de Deus contra Satanás, não contra nossas vidas, e sim para justificar nossas vidas. E o diabo ele quer nos condenar, quer nos acusar, como eu já falei, e como diz a palavra de Deus. Então a nossa justiça é Cristo. Devemos sempre estar praticando a justiça. E na sequência nós vamos falar depois, dentro do possível, falando mais um pouco, esclarecendo mais um pouco sobre a questão da justiça, que é a cruz de Cristo, talvez um outro estudo à parte. Porque a cruz de Cristo, não sei se vocês sabem disso, têm conhecimento disso, que a cruz de Cristo ela representa a justiça vertical e horizontal. Que vertical é Deus, horizontal é o meu próximo, é aquele que está do meu lado, meu nível. Então precisamos estar praticando a justiça também. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então devemos, talvez, um outro estudo mais aprofundado sobre o que é o reino de Deus e a justiça de Deus, para que o nosso estudo não fique muito prolongado. Então, procure estar sempre cingido com a verdade e sempre estar também vestido a couraça da justiça. Cingido, cercado com a verdade e vestido a couraça da justiça, a roupa de proteção espiritual, para que a seta maligna não chegue até você.
Então medita nisto. Como é que está a tua roupa espiritual? A tua couraça espiritual? O teu cinturão espiritual? Então que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu agradeço a todos que estão acompanhando, que estão estudando juntamente conosco. E outra coisa que eu quero pedir a vocês, faça o comentário, bem abaixo do vídeo está escrito assim, comentário. Então faça ali o seu comentário, porque eu gostaria de saber se você está tendo alguma dúvida. Talvez eu tenha falado algumas palavras que você não entendeu, ou alguma questão que você não entendeu, gostaria de mais esclarecimento. Pode perguntar ali no comentário. Eu fico feliz e agradeço por você comentar. Vai ser muito interessante para mim ver o comentário. O que é que você está aproveitando desse estudo que nós estamos fazendo? O que é que você gostaria que eu falasse, esclarecesse alguma coisa sobre o estudo? Se você gostaria também de ter um outro assunto, como já tem pedidos de outros assuntos, então faça aí o seu comentário. Tem alguma dúvida? Pergunte. Tem algum questionamento? Questione, não tem problema. Para mim é bom se você falar alguma coisa para eu saber se eu estou indo na direção certa, que você está conseguindo entender. Porque senão eu posso usar talvez uma outra linguagem para falar com vocês. Mas faça seu comentário ali. Eu agradeço desde já. E mais uma vez, que Deus continue vos abençoando. Um forte abraço e até o próximo estudo. Esse já é a oitava parte do estudo. Né? Você que não pegou os demais, né, esse estudo sobre as armaduras de Deus, nós começamos da parte 1, 2, assim vem. Hoje nós estamos já aqui na oitava parte. Talvez até mais 2 estudos, mais 2 encontros estaremos terminando a questão sobre as armaduras de Deus. Então um forte abraço a todos, que Deus continue vos abençoando.